Bom dia, é com muita alegria que o setor de tecnologia da Universidade Federal do Paraná recebe vocês, calouras e calouros, do primeiro semestre de 2025. Sejam muito bem-vindos. A direção do setor, junto com as coordenações de cursos e os centros acadêmicos que nos recepcionaram hoje, desejo que esta seja uma jornada de aprendizado e crescimento para todos vocês. Cumprimentamos também os professores e professoras que nos acompanham, os servidores e servidoras técnicos administrativos, pesquisadores, funcionários e estudantes dos demais períodos. Para a abertura oficial da aula magna, que abre nosso calendário letivo de 2025, convidamos para tomar os seus lugares aqui na frente o professor Luiz Fernando de Lima Júnior, diretor do setor de tecnologia. O professor Pablo Leite Vale, vice-diretor do setor de tecnologia. A secretária das cidades do Paraná, Camila Milek. Passamos a palavra nesse momento ao diretor do setor de tecnologia da Universidade Federal do Paraná, professor Luiz Fernando de Lima Júnior, para a abertura oficial. Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindas ao setor de tecnologia da Escola de Engenharia e Arquitetura da Universidade Federal do Paraná. É uma satisfação enorme estar aqui recebendo vocês. E, nesse sentido, declaro aberta essa sessão, essa aula magna de recepção aos calouros e calouras do setor de tecnologia da Universidade Federal do Paraná. Para dar as boas-vindas às calouras e calouros de 2025, o setor de tecnologia da Universidade Federal do Paraná recebe a secretária das cidades do Paraná, Camila Milek Sucato, para ministrar a aula magna que tem como tema planejamento urbano, instrumentos e ações para apoiar a gestão pública municipal a construir o futuro. Camila Milek Sucato é engenheira civil, com MBA em Sistemas de Gestão Ambiental e pós-graduação em Direito Ambiental pela PUC Paraná. Em 2024, tornou-se a primeira mulher a comandar a Secretaria das Cidades do Paraná, após mais de uma década no Paraná Cidade, órgão que atua como braço operacional da Secretaria. É uma alegria, em especial, recebê-la hoje, poucos dias após o Dia Internacional da Mulher. Sua trajetória é um exemplo da importância das mulheres conquistar espaços de liderança e construírem carreiras impactantes nas áreas de engenharia, cidades e meio ambiente. Obrigada, Camila, por estar aqui conosco. Passo a palavra para você. Bom dia a todos, nossos futuros colegas de profissão. É uma honra estar aqui para fazer essa apresentação para vocês, trazer um pouquinho do que o Estado do Paraná, o que é o trabalho da Secretaria e também aguçar um pouquinho. Eu sei que hoje é o primeiro dia de vocês aqui na Federal. A ansiedade bate a mil, né? Vocês podem ter certeza aí que são poucas as pessoas que têm essa chance de estar sentado no banco para fazer uma faculdade, para fazer aí uma excelente profissão. Eu sou suspeita a falar, eu adoro minha profissão, estou secretária de Estado das Cidades, vou chegar aí para fazer quase 20 anos de formada, então usem e abusem de todo o conhecimento dos professores, de todos os próprios colegas, que vocês vão ver aí que esses 5 anos da faculdade passam correndo, tanto na parte do curso, quanto das amizades, das festas que também fazem parte,
Então aí eu dou as boas-vindas para vocês e muito sucesso nessa trajetória desses 5 anos que vocês têm aí pela frente. Hoje é só o primeiro dia de uma jornada aí que com certeza vocês vão trazer e conseguir aí tornar logo os engenheiros que trabalham no Estado, trabalham nos municípios, em empresas. Com certeza vocês vão contribuir muito para o nosso Brasil, para o Paraná, principalmente nos nossos municípios. Muito obrigada. Bom, eu vou trazer um pouquinho para vocês o que é a atividade que a Secretaria desenvolve para a nossa cidade. Pode? Melhor? Bom, aqui é uma projeção da população do estado do Paraná. Em 2030, nós vamos ter 92% da população urbana convivendo em áreas urbanas. Então, assim, a gente já está aí com um volume considerável, então nós conseguimos aí verificar que aonde as cidades vão ter que ser muito bem planejadas, desenvolvidas, e cada um de vocês vai fazer parte desse processo de transformação. Nós temos que tornar as nossas cidades da melhor maneira possível, visto que vários vão estar dentro na área urbana. O estado do Paraná, não sei se todos aqui são do Paraná, mas nós temos 399 municípios, temos 12.163.232 habitantes no estado, onde em 92% em 2030 morará nas cidades. É muito importante colocar aqui a questão de todo o processo que tem que trabalhar nesse sentido. E o que a gente quer trazer? Através do planejamento urbano, nós queremos tornar o quê? As cidades sustentáveis, inteligentes e igualitárias. Aqui é um perfil do que é ter um pavimento de acordo, acessibilidade, a questão do mobiliário urbano, pavimentação permeável, jardim de chuva. Muitos devem estar se pensando, mas o meu curso, todos os cursos aqui tornam as cidades sustentáveis e inteligentes. A gente tem engenheiro eletricista, que vai cuidar da parte de iluminação pública, a parte dos engenheiros ambientais, que vão cuidar da parte de jardim de chuva, uma pavimentação permeável, tem toda a questão do rebaixamento de infraestrutura. Então é todo um processo que a gente tem que tornar aí as nossas cidades cada vez melhor para se viver. Pode passar. A Secretaria, qual que é o intuito dela? Ela cuida da parte de política, planejamento, execução e coordenação relacionada ao desenvolvimento urbano e regional. Nós temos algumas empresas, órgãos vinculados, então nós temos a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, que é a AMEP, a Companhia de Habitação do Paraná, a APAR, o Serviço Social Autônomo do Paraná Cidade, a Secretaria de Micro-Regiões de Água e Esgoto está na Secretaria, e o Conselho Estadual das Cidades, como cidades. A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, ela cuida do quê? De todas as regiões metropolitanas do estado, que são 3. Curitiba e a região metropolitana, região de Maringá e região de Londrina. São regiões metropolitanas instituídas por lei e realmente são regiões metropolitanas. O pessoal de arquitetura, provavelmente de engenharia, também vai aprender a questão das regiões, toda essa parte de desenvolvimento integrado, e eles cuidam de algumas funções de interesse comum, que é nesse caso, toda a questão do desenvolvimento social e econômico, transporte e sistema viário, meio ambiente e o uso do solo metropolitano. Então, por exemplo, o município de Piraquara quer fazer um loteamento, Então, a AMEP é o órgão responsável por fazer toda essa avaliação do uso do solo para se implantar esse loteamento. Então, todos os municípios devem passar por esse processo. Pode passar. A Companhia de Habitação do Paraná, a missão dela é a viabilização do direito à moradia digna,
nós temos o maior programa de habitação, que é o Casa Fácil. O que é o Casa Fácil? Ele é um programa onde o Estado subsidia o valor de entrada para a população. Então, essa metodologia, como que a gente faz? O Estado ele disponibiliza R$20 mil por cada pessoa que entrar no programa para ter a sua casa própria. Essa metodologia já foi passada para 16 estados do Brasil, que estão replicando. Porque qual que é o principal problema? As pessoas não possuem recurso para dar de entrada. Então, isso foi feito todo um estudo levantado no processo, que as pessoas não conseguiam ter a sua casa própria, porque não tinha aqueles 20 mil, 15 mil reais para dar de entrada. Então, o Estado ele está subsidiando isso à população. Além disso, nós temos programas do idoso, que daqui a alguns anos a população vai estar mais idosa do que jovem, então a gente já tem que ter políticas e pensar como a gente vai trazer essa realidade para logo. Então, a Companhia da Habitação ela chegou a mais de 100 mil casas feitas aqui no estado do Paraná. Ainda tem um volume considerável de pessoas ainda sem a casa própria, mas a gente acredita aí que, dando continuidade ao programa e verificando quais são os problemas que as pessoas possuem, a gente consegue fazer eles terem o acesso mais rápido na sua moradia. O Paraná Cidade, ele é um serviço social autônomo e a missão dele é executar as atividades que a Secretaria faz. Então, por exemplo, nós damos todo um apoio aos municípios com relação à aprovação de projetos de engenharia. Então, nós temos projetos de tudo quanto é tipo: pavimentação, praça, iluminação pública, sistema fotovoltaico, aquisição de equipamentos, de veículos. E, além disso, nós fazemos toda uma supervisão das ações para realmente verificar o quanto está sendo empregado e se está sendo empregado aquele recurso com qualidade. Uma das ferramentas que a gente possui para fortalecer os municípios é o sistema de financiamento aos municípios. Ele é um tripé: é a Secretaria de Estado das Cidades, mais o Paraná Cidade e mais a Fomento Paraná, que é o agente financeiro. A Fomento, vocês podem pensar, é um banco, como a Caixa Econômica, como o Banco do Brasil. E nós fazemos toda essa parte de financiamento aos municípios, tanto na parte institucional, que o que é? O pessoal da arquitetura e urbanismo vai aprender lá os planos diretores, cadastro territorial, planta genérica de valores, cadastro tributário, e toda a questão do planejamento urbano. E além de outras ações que a gente pode aí financiar. Uma aquisição de um terreno para o município, para fazer uma indústria, para fazer conjunto habitacional. Então aí, e os 734 milhões é o volume de recursos que está girando nos municípios no âmbito do financiamento. Bom, principal ponto: diferencial do estado do Paraná com relação aos estados do Brasil. O estado do Paraná ele é o único que exige, através de uma lei, a obrigatoriedade do plano diretor. O plano diretor, pelo Estatuto das Cidades, devem ter os municípios acima de 20 mil habitantes. Então, dos 399 municípios, só aqueles que teriam 20 mil habitantes que teriam um plano diretor. Mas no estado do Paraná, desde 2006, é uma lei, exige que os 399 municípios possuam um plano diretor. Ele é a principal ferramenta de planejamento e de orientação dos municípios do que vão executar, de quais ações eles terão que realizar. Então, existem várias leis dentro do plano diretor, que os projetos devem ser seguidos por eles. E nós temos um plano de ação e investimento do plano diretor, que é lá que vai ter todas e como a cidade vai crescer, como a cidade vai se desenvolver. Então é a principal ferramenta. Todos os recursos que os municípios vêm solicitar no âmbito da secretaria,
as suas ações devem estar no plano diretor. Então, assim, esse é um dos diferenciais do Estado do Paraná, no sentido de exigir que todos. Daí vocês podem estar pensando, mas quantos municípios são com 20 mil habitantes, né? São muito poucos. Para vocês terem ideia, 160 municípios dos 399 é abaixo de 7 mil habitantes. Então, é um volume muito... Então, para a gente poder estruturar o Estado, essa foi uma das ferramentas, para a gente nortear e ter um crescimento adequado dos municípios. Mais uma ferramenta que nós estamos disponibilizando para os municípios é o PROGEDM. Ele é um sistema de gestão de base de dados corporativo. Lá eles vão ter, os municípios vão ter gratuidade nesse software. Eles vão conseguir acompanhar o cadastro imobiliário e logradouros, o plano diretor, a defesa civil, a coleta, a questão dos processos, o saneamento, e vai ter o módulo de alvará e habite-se. Por que nós disponibilizamos isso para os municípios? Para eles poderem ter um planejamento melhor na sua gestão. Como a gente colocou que 80% do Estado é abaixo de 20 mil habitantes, os municípios não têm recurso para ter todos esses sistemas. Então, o Estado se prontificou a elaborar e a entregar para os municípios essa ferramenta, para eles melhorarem a gestão. Um outro sistema que nós temos é o Paraná Interativo. Todos os links e os QR Codes vocês podem acessar, depois a gente vai disponibilizar a apresentação. O Paraná Interativo ele é um programa premiado em 2016, e ali você vai conseguir ter todas as informações e a possibilidade de monitorar as políticas públicas. Então ali, por exemplo, você tem diversos mapas dinâmicos, onde você consegue ver todas as cidades do estado. Então a gente tem aí um banco de dados considerável com relação para a gente poder monitorar a política pública. Ele tem desde equipamentos urbanos, lotes, malha viária, redes de infraestrutura urbana. Então a gente consegue, no próprio Paraná Interativo, utilizar as ferramentas para a gente poder, às vezes, saber se naquela rua passa uma rede de esgoto ou uma rede de água, de abastecimento, tanto da Sanepar ou até mesmo caso o município seja atendido por um serviço autônomo. Aqui é um exemplo. Cada município consegue visualizar no Paraná Interativo o investimento que ele precisa. Então, por quê? Muitos municípios eles chegam na secretaria pedindo recurso, mas eles às vezes não têm noção do que eles querem. Então, por exemplo, esse é um exemplo. O município quer pavimentar as vias de uma determinada área. Pelo Paraná Interativo, ele tem um volume e tem todo um cálculo que ele estima quais seriam as vias prioritárias, ou quais seriam, aonde são necessários os investimentos. Existe uma metodologia no sentido, por exemplo, esse município é de Manoel Ribas, ele ainda possui 7.294 metros de vias, de ruas selecionadas que precisariam ter investimento, e aí a gente tem um custo estimado de quanto que o município precisaria. Nesse caso, ele precisaria de 11 milhões. E cada via tem uma metodologia. Então, se tem uma escola que está passando naquela via, tem uma pontuação. Se possui um posto de saúde, se tem linha de ônibus, então ele consegue nortear o prefeito, o município, aonde ele tem que colocar os investimentos dele. Então, é uma excelente ferramenta aí de priorização de investimento. O portal dos municípios é a ferramenta que surgiu na época da pandemia. Então foi aonde nos salvou, porque até 2019, início de 20, nós tramitávamos papel, né? Então todos os projetos de engenharia chegavam para a gente analisar em papel, pranchas e mais pranchas. Quando solicitava a correção do projeto, vinha novos processos, novos projetos para a gente analisar. E o portal dos municípios ele é uma ferramenta que a gente comunica com o município, com os engenheiros,
através dele, então a gente não tramita mais papel na secretaria, é tudo via sistema. Pode passar. Aqui é mais um sistema que a gente tem, que acompanha desde o início até o fim de uma obra, com todos os dados, então evita qualquer tipo de pagamento de uma obra que não foi executada. Então, ele tem o rastreamento, eu não consigo pagar nada além do que está registrado no sistema, e a gente consegue ter aí em tempo real qualquer situação de qualquer obra. Com relação aos projetos, a gente brinca lá que a gente não é corretor de projeto, né? Então, isso é um ponto muito importante para vocês. Os projetos de engenharia, eles têm todo um papel para ser feito. E eles têm que atender critérios institucionais, legais, ambientais, econômicos e financeiros, né? E nós temos todos esses critérios. A questão do institucional é o quê? É o plano diretor, né? Eu tenho lá a lei do sistema viário, que é a lei onde vai preconizar como você vai montar um projeto de pavimentação. Se aquela via é de 8 metros, se é de 9 metros, como é o tipo da calçada, como é o tipo da acessibilidade. Questões ambientais, né? Toda a questão de se é uma área de manancial, se tem algum problema ambiental, se tem unidades de conservação onde vai ser feito o projeto. Econômico, financeiro, né? Que a gente tem que ter toda uma avaliação econômica financeira do projeto para verificar se realmente nós vamos ter viabilidade técnica nisso. Então, independente do tipo da fonte financeira, nós analisamos esses critérios. Pode passar. Bom, o BIM, Building Information Modeling, é o que é? É a modelagem da informação da construção. Esse é o principal ponto que vocês que estão entrando agora na faculdade devem ir atrás de informações sobre o BIM. O BIM é um conjunto de tecnologias, processos integrados, que permite a criação de modelos digitais. Então, primeiro vocês têm que saber, vocês vão aprender aqui como se faz um bom projeto em AutoCAD. Certo? Então, assim, o que é um projeto de construção, né? Toda a questão dos complementares, que daí entra os engenheiros eletricistas, a questão do projeto elétrico, né? Engenheiro mecânico com questão de ar-condicionado ou qualquer outro tipo de automação que tenha no projeto. E você aprendendo a fazer um projeto em AutoCAD, né? Na minha época não era como a gente aprendeu na faculdade fazendo papel também. Mas o BIM, vocês podem estar pensando, é a solução? Pode ser. Mas se vocês não conseguirem entender o que é um projeto arquitetônico, o que é um projeto complementar, o que é um orçamento bem feito, o BIM não vai funcionar. Porque o BIM é um upgrade no processo. É um assunto novo, né? Muitos aí profissionais estão se especializando nisso, mas é uma ferramenta que a gente vai conseguir evitar ou reduzir aditivos em obra, né? Porque o BIM ele tem várias sequências que vai sendo montado até a execução da obra, você consegue acompanhar pelo BIM. Mas não é a solução dos problemas, porque eu preciso aprender a fazer bem um projeto no AutoCAD, para daí nós irmos para o BIM. Mas é um dos pontos aí que as empresas estão precisando de pessoas capacitadas na metodologia. Pode passar. A gente utiliza muitos projetos padrões, porque isso facilita muito. Então, a gente prepara projetos arquitetônicos, complementares, onde o município vai fazer só a parte de implantação no terreno. Então, aí a gente tem alguns modelos realizados pela minha equipe lá da Secretaria e do Paraná Cidade. A gente oferece também alguns projetos padronizados de usinas, que são as usinas de fotovoltaica, para a gente tornar os municípios, os prédios públicos do município sustentáveis, né? Então a gente está elaborando aí esses projetos para eles poderem utilizar.
E o maior programa... Alguém assistiu ontem o intervalo do Fantástico? Não. Então vocês perderam a propaganda do programa Asfalto Novo Vida Nova, que ontem passou no intervalo do Fantástico. E provavelmente passará em várias etapas. É o maior programa de pavimentação do Brasil. Nós estamos pavimentando 100% dos municípios na sede urbana e mancha urbana. O que é isso? Aquelas vias que estão mais afastadas do centro, que a população nunca imaginou que ia ter uma galeria, uma calçada, uma acessibilidade, ou até mesmo um pavimento, estão sendo pavimentados. Então a gente começou esse programa em 2023 e com o intuito do quê? Da gente fazer o reordenamento, proteção e a recuperação dos centros urbanos. Por que isso? O que vai acontecer até 2030? 92% da população vai estar nas cidades. Então nós estamos aí trabalhando e fomentando o quê? A qualidade dos projetos de desenho urbano. Ruas completas, que é a galeria, que é uma base, subbase, calçada, acessibilidade, que não é só para as pessoas com deficiência, é a mãe com carrinho de bebê, somos nós andando numa calçada bem executada. Então aí é no intuito da gente ter aí esse processo de ruas completas. Pode passar. E nós temos uma contrapartida, que é a questão da compensação ambiental. Por quê? A partir do momento que eu vou pavimentar, eu estou impermeabilizando as cidades. E, em paralelo, nós precisamos que o município dê uma contrapartida. Então, nós fizemos aí uma parceria com o IAT, que tem o Paraná Mais Verde. O Estado doa para o município mudas para fazer a compensação ambiental. Então, por exemplo, eu vou fazer X ruas de pavimentação. Ele vai ter que me achar uma área para fazer toda uma parte ambiental. Uma mata ciliar de um rio, uma recuperação ambiental num parque, numa praça. Então, essa é a contrapartida que os municípios devem fazer com as mudas que o Estado disponibiliza para eles. Aqui é uma montante de recurso, né? Então, além da pavimentação, da parte da compensação ambiental, nós estamos trocando 100% das luminárias dos municípios, da iluminação pública em LED. Nós chegamos aí em 57% do Estado está com iluminação em LED. E o que isso traz? Segurança para a cidade, né? Onde a cidade ela é escura, o bandido aparece. Quando a gente troca as luminárias, o índice de criminalidade reduz porque ele não tem onde se esconder. Então aí a gente já está com 170 municípios sendo atendidos. Até 2026 nós estamos com a meta de estar 100% dos municípios em LED. Vai ser o primeiro estado do Brasil tornar o estado 100% em iluminação pública em LED. Que daí nós criamos o programa Ilumina Paraná, que é essa substituição dos equipamentos existentes. Muitos municípios têm feito o quê? Pega a luminária, igual a gente faz em casa, tira a lâmpada e troca pelo LED. Isso não adianta nada. Se você não tiver uma luminária realmente para LED, né? Então, muitos municípios estão tirando a vapor de sódio e estão colocando a luminária em LED. Daí eles avisam a Copel: olha, eu mudei a luminária. Só que eles não estão tendo eficiência energética nenhuma. Então, assim, o programa é a substituição da luminária, não é troca de lâmpada, né? Então, trocando braço, conector, capacitores, para deixar ele completo. Ele não entra em extensão de rede, porque daí eu preciso de um projeto executivo assinado por um engenheiro eletricista, e também não entra a questão de novos postes, porque daí isso é uma obrigação da concessionária fazer a inclusão de novos postes. E também colocar a luminária, né? Pode passar. Um outro programa, que ele foi criado em 2016, mais ou menos, quando o governador era o secretário de Estado, ele foi para a Alemanha e viu que para os municípios terem o acesso
até mesmo na questão de integração, valores da família, criança, foi criado o programa Meu Campinho, que é o quê? É um campo de grama sintética, que é disponibilizado para os municípios. Você pode colocar uma academia de terceira idade, um parquinho. Então você monta uma praça para os municípios. Os campos de society fazem um maior sucesso, né? A gente está implantando alguns aqui em Curitiba também. Mas nós já tivemos aí 226 municípios contemplados com esse programa. As crianças no interior não esperam nem terminar, nem inaugurar e já estão querendo jogar bola. Então aí foi um programa aí realmente bem colocado na questão de uma convivência e toda uma requalificação. Chegamos a colocar o Meu Campinho ali em Colombo, perto do Zumbi. Não teve uma questão de alguém estragar, porque a própria comunidade se uniu e eles regram ali a questão de não estragar, porque assim, querendo ou não, tudo isso é nosso dinheiro, que é pago nos impostos. Então é onde a gente consegue trazer aí a qualidade de vida nas pessoas. Aqui é o volume de recursos, isso mesmo, são 3.435 milhões que está rodando nos municípios. E aí é uma parte muito importante. Quem roda todo esse valor? Vai ser vocês, daqui 5, 6, 7 anos. Agora são os profissionais de hoje que analisam o projeto, que fazem o projeto, que estão fazendo parte das equipes das prefeituras, de governo, de empresas. Então, assim, esse é o montante que está girando nos municípios. Dos 399, 376 municípios no estado, ali eles estão demarcados, quanto mais escuro, mais é o volume de recurso. Isso daqui vocês conseguem acessar no Paraná Interativo, está aberto para todo mundo ver. E nós temos aí 1.649, então assim, é uma multidisciplinaridade que a gente tem em todas as áreas. Então é o arquiteto, é o engenheiro, é o arquiteto que faz os projetos, é o arquiteto que cuida do planejamento urbano, é o engenheiro eletricista, é o engenheiro mecânico, é o engenheiro ambiental que está olhando toda a parte ambiental dos projetos. Então esse daí é um montante que vocês, né, em breve, ou assim, logo que vocês já tiverem a possibilidade de fazer estágios, que eu sugiro, façam estágio, aprendam na prática, né? A gente sabe aí que na faculdade tem bastante teoria, mas a gente só vai virar engenheiro mesmo quando a gente se deflagrar no campo que uma fundação não deu certo, um escoramento não deu certo. Então, assim, tem que unir a teoria com a prática. Além disso, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, então todas as nossas ações são vinculadas às agendas globais, né? Então toda ação ela se encaixa em algum objetivo, em alguma meta para a gente atingir. Então as nossas placas, né, que são elaboradas, elas têm a vinculação, né? Nós temos uma campanha de sensibilização da Agenda 2030, das ODS Nova Agenda. Então, se a equipe de engenharia ambiental quiser criar uma campanha de sensibilização, ou até mesmo aqui a diretoria, para todas as pessoas, a gente tem esse book que vocês podem reproduzir. No processo. Também temos o monitoramento das ações. Então, cada ação que a gente faz, ele se encaixa dentro de uma OBS, então vocês também conseguem acessar ali no Paraná Interativo. Bom, com relação ao saneamento, em 2021, né, foi feito a nível federal o Marco do Saneamento, né, onde até 2030 nós temos que estar com a universalização da água e do esgoto sanitário. O que aconteceu? Em 2021, o Estado do Paraná criou uma lei,
a ONU dividiu o estado em 3 micro-regiões. Então, ali, a micro-região azul, a verde e a amarela. E a universalização diz o quê? Que 99% da população tem que ter acesso à água potável e 90% da população tem que ter rede de coleta e tratamento de esgoto até 2033. Qual que é a situação do estado do Paraná? Nós já chegamos a 100%, né, da parte de água. Lógico que tem algumas áreas, principalmente rural, que nós precisamos ainda aumentar a universalização. E nós já estamos com mais de 70% de rede coletora e tratamento de esgoto. Um detalhe, o estado do Paraná é um dos únicos estados que o que coleta, trata. Então, em 70% nós coletamos e tratamos o esgoto. Alguns municípios coletam 100%, mas trata 30%, 40%, índices muito baixos, né? Então, e a nossa meta que o governador nos determinou, que até de 2033, em 2027, os municípios do estado devem estar batendo as metas da universalização, né? Então, a gente puxou os processos. Aqui também tem os QR Codes para quem tiver interesse em ter mais informações de cada micro-região e como que o estado se estruturou com isso. E também a questão dos conselhos municipais de desenvolvimento urbano, né? Em julho nós teremos a nossa 7ª conferência estadual das cidades, que isso é uma exigência, né? Então, o estado do Paraná ficou com o seu conselho estadual ativo na época do governo Bolsonaro, né? Foi o único estado que ficou com ele ativo, porque ele é formado por decreto, e agora acabou retornando o Conselho Federal, né? O Conselho Nacional das Cidades. Então a gente acabou aí não precisando ter que reformular ele novamente, porque o nosso já estava por decreto. E agora a gente está em tratativas aí com os municípios, eles fazerem seus conselhos e participarem em julho da nossa Conferência Estadual das Cidades. Por que tudo isso que eu falei? Porque a gente quer tornar as cidades sustentáveis, inteligentes. Vocês lembram que no primeiro slide lá era um perfil de uma rua, né? Só que a gente quer chegar nisso daqui, ó. Na conectividade entre todas as ações dentro do município, né? De todas as áreas, desde o planejamento urbano, eficiência energética, questão de telegestão, né? Que também é possível fazer isso, monitoramento de tráfego, de trânsito, né? A questão da mobilidade urbana. Então, isso daqui que a gente quer. Então, assim, o planejamento urbano, com todas as áreas afetas, para a gente tornar aí as cidades sustentáveis, inteligentes e igualitárias. E aqui foi um estudo, né, que a gente acabou realizando, que a gente gostaria de saber o que a gente estava fazendo e o que a gente estava impactando na vida das pessoas. Porque tudo que a gente faz não é para uma gestão X, não. São para as pessoas que estão morando lá na ponta, né? A dona Maria, que está lá numa ruazinha, que vai receber uma pavimentação, que vai receber uma calçada. É o município que precisa de uma creche. E a gente resolveu fazer um estudo de quanto que a gente estava impactando. Então, a cada R$1 investido do Estado nos municípios, a gente incrementa R$5,86 no PIB do Estado. A cada R$1 aplicado no desenvolvimento urbano, gera R$2,63 no salário dos trabalhadores, 68 centavos em impostos, e a cada R$1 milhão investido, são 46 novos empregos. Então, assim, vocês podem pegar lá os 3,5 bi que está rodando nos municípios e fazer a conta. Daí a gente consegue chegar aí, por que o estado do Paraná está sendo o 4º lugar na economia do Brasil. Né? Então, assim, todas as ações que estão sendo feitas no estado, a gente realmente aí está retornando para a população, para as pessoas que estão morando lá na ponta, que é o que importa. É isso.
para ser um primeiro dia, é muita informação, mas vocês vão ver aí que tem um âmbito gigantesco de assunto, de ações, e que realmente vocês, daqui, provavelmente 3, 4, 5, vão estar fazendo estágio, vão estar contribuindo para tudo isso, e daqui 5, 6, 7 anos, vocês estarão aí na frente, sendo as pessoas que estão transformando aí os municípios, o Estado e o Brasil. É isso. Muito obrigada. Agradecemos a nossa secretária de Estado das Cidades do Paraná, Camila Milek Escucato, por compartilhar sua visão e ajudar a inspirar nossos calouros. Agora, nós teremos um momento para perguntas. Quem quiser participar, basta levantar a mão e o microfone será levado até vocês. A princípio, a gente vai abrir um bloco com 3 perguntas. Olá, bom dia. Meu nome é Victor de Jerecinho. Eu queria saber quais as habilidades e competências Mais alguma pergunta? Ó, lá atrás, podemos fazer o bloco? Pode ser? Primeiramente, vamos... Iniciando hoje. Estudar, ir atrás da informação, utilizar o conhecimento dos seus professores, que isso é o principal, né? Eles têm aí uma experiência grande, e sugar bastante essa questão, né? Então, assim, vocês, no decorrer da faculdade, vocês vão ver que vocês vão ter algumas habilidades mais aguçadas em determinadas áreas, né? Então, assim, por exemplo, eu, quando fiz engenharia, o meu estágio foi na Sanepar, na área de saneamento. E eu acabei indo para minhas pós-graduações na área de gestão ambiental, né? Eu saí um pouco daquela formação que eu ia ser engenheiro e ia fazer um TCC para construir Sobradinho. Então, assim, a área da engenharia civil ela é muito grande, né? Específico seu. Todas as áreas são grandes. Então, assim, com o tempo, você vai ver que você terá habilidades melhores em algumas áreas e outras não. Por isso que é importante a troca de experiência entre os colegas e os próprios colegas, porque às vezes você vai ter uma pessoa do teu lado que não vai ser muito bom em concreto armado, em protendido, mas você vai ser bom em, sei lá, em pontes, em saneamento. Então, assim, você não vai... a questão de você querer ser
top 10 em todas as áreas, você não vai conseguir, mas você, com o tempo, realmente você vai ver que você vai ter uma facilidade melhor. Eu, particularmente, não gosto de analisar projeto de pavimentação. Não gosto. Gosto muito mais de analisar projeto de construção civil. Mas assim, eu já gosto de ir para a obra. Né? Então, normalmente as mulheres não gostam de ir para a obra. Né? Então, normalmente fica mais os homens do que as mulheres. Mas todo mundo é capaz. Você vai ver que com o tempo você vai conseguir ver e se especializar e ter habilidade melhor. Né? Eu sei que vai ter muita matemática, concreto armado, 1, 2, protendido, pontes, mecânica geral, que foi a única matéria que eu reprovei na época. Então, assim, utilizem, usem todo esse tempo que vocês estiverem aí para realmente vocês terem aí o conhecimento e se diferenciar aí. Cada um de vocês, com certeza, vai para alguma área para que vocês vão se inspirar, até mesmo nos seus professores aí, nesse processo. Bom, com relação às oportunidades de emprego no Estado. O Estado, esse ano realizou um concurso, né, de várias áreas, que fazia muito tempo que não acontecia isso. Né? A gente sabe aí que normalmente eles querem camuflar a questão dos engenheiros, né, ou dos arquitetos, devido ao piso salarial. Então eles botam lá, analista de desenvolvimento municipal com função de engenharia civil. Para que isso? Ou analista de desenvolvimento com função de arquitetura, engenharia cartográfica. É para não pagar o piso mesmo, essa é a verdade. Então, o Estado fez aí um concurso grande, que realmente o déficit de pessoas no Estado é grande, de várias áreas, desde a engenharia. O Paraná Cidade também realiza certame seletivo, igual um concurso, mas lá nós somos seletistas. Fizemos há pouco tempo um concurso também em 2020, logo expira o prazo do concurso. E assim, o que eu estava conversando antes da gente entrar, nós vamos ter um déficit muito grande de profissionais. E não vai ser daqui 10, 15 anos, vai ser logo. E esses profissionais vão fazer parte, vão faltar no mercado. Então, aqueles que estiverem bem preparados, aqueles que estiverem realmente atrás de ter uma profissão, agarrem, né, esse processo, porque assim, daqui 5, 6, 7 anos, que é onde vocês vão estar se formando, vai ter e logo após compartilharem suas perspectivas e informações relevantes sobre o setor de tecnologia da Universidade Federal do Paraná, o reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Marco Sfair Sunier. Só um minutinho, que a gente já acompanha a mesa de volta. Intervalo. Desculpa, e agora sim, reiniciamos a segunda parte da nossa programação.
E convidamos para se vir à frente o reitor da Universidade Federal do Paraná, o professor Marcos Spires Sumier. O diretor do setor de tecnologia da Universidade Federal do Paraná, professor Luiz Fernando de Lima Luz Júnior. O vice-diretor, professor Pablo David Vale. A presidente do Comitê de Internacionalização, professora Nicole Cristina Sotec. Para começar, ouviremos a professora Nicole Cristina Sotec, presidente do Comitê de Internacionalização, que trará informações sobre oportunidades internacionais para os estudantes do nosso setor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam muito bem-vindos à nossa universidade, nossa escola. É um prazer recebê-los aqui e estou muito feliz de ver esse auditório cheio. E eu gostaria de saber quantos de vocês já pensou em fazer uma parte da graduação fora do Brasil. Levanta a mão. Uau! Quase todo mundo. E eu quero dizer para vocês que eu estou aqui hoje para dizer que é possível vocês fazerem dentro da engenharia ou da arquitetura, do curso de vocês, uma parte no exterior, tá? Mas assim como vocês fizeram o processo seletivo para entrar aqui no vestibular e se prepararam para isso, vocês vão precisar se preparar também para conseguir, porque a gente tem poucas vagas. E somente os melhores é que realmente conseguem fazer uma parte da graduação fora, tá? Então, eu sou a presidente da Comissão de Relações Internacionais aqui do nosso setor, e cada um do curso de vocês tem um professor responsável pela relação internacional. Então, isso quer dizer que, se você tem interesse em fazer um intercâmbio, eu sugiro que você já se prepare desde o primeiro ano. Você vai poder participar das seleções a partir do segundo ano. Então, você precisa organizar esse primeiro ano para se preparar, para começar essas seleções, tá? Pode passar um pouquinho? Desculpa, vou ficar aqui. Bom, tá bem pequenininho aí, mas só para vocês entenderem como é que funciona na universidade. Então, nós temos um escritório de relações internacionais. Nesse escritório, a gente tem os acordos com várias instituições, tá? Dentro desses acordos, vocês podem fazer uma seleção para estar acessando uma universidade de forma gratuita, no sentido de não pagar pelas custas da própria universidade, porque nós temos acordos com diversos países, né, com diversas instituições do mundo. Na nossa Comissão de Relações Internacionais, qual é a nossa função? Nós fazemos a seleção de vocês. Então, cada vez que tem um processo seletivo, vocês são selecionados. Então, aqui embaixo eu coloquei o nome de cada professor da sua área. Então, o que eu sugiro? A primeira dica. Se você tem interesse, fale com esse professor, tá? Então, da engenharia de produção, quem está aí? Levanta a mão. Da produção, bem alto. Então, eu sou a responsável. Quer fazer, tem interesse, vem falar comigo. O pessoal lá da engenharia civil, cadê? Levanta a mão. O professor Marcelo Bessa é o responsável, tá? Da engenharia elétrica, o professor André, cadê o professor da elétrica? Na engenharia ambiental, a gente tem o professor Emílio, levanta a mão o pessoal da ambiental. Tá? Nós temos lá na engenharia mecânica o professor Stefano. Mecânica, cadê o pessoal aí? Engenharia química, o professor Alexandre. Química, cadê? Não? Arquitetura, cadê o pessoal da arquitetura? E o pessoal do processo deve estar no outro auditório, tá? Nós temos a professora Adriana. Então, assim, eu recomendo que você já busque esse professor, marque uma conversa com ele para que ele possa te dar essa orientação, porque cada curso tem uma instituição específica. Então, você pode estar sendo direcionado em função da sua área, tá? Pode passar. Muito bem, quero mostrar para vocês que todo semestre a gente tem seleção. Então, todo semestre, a partir do segundo ano, você pode participar, desde que você tenha os requisitos estabelecidos. Então, aqui eu trouxe 4
programas que a UFPR tem e você concorre a nível UFPR, ou seja, você não concorre só com o seu curso, você concorre com todos os cursos da universidade, ou seja, você precisa se dedicar, né, e ser um dos melhores para conseguir essa vaga. Nós temos ali a UGM, que é o primeiro programa, é um programa específico para a América Latina, Paraguai, Uruguai e Argentina, são os países que vocês podem fazer mobilidade de um semestre, 6 meses, tá? Se vocês observarem ali, a gente tem os países específicos e as chamadas que acontecem todo o semestre, em março e em setembro, tá? E cada uma dessas seleções tem um critério específico. Então, por isso que eu digo que você tem que se preparar, como se fosse no vestibular. Ah, quero ir para algum país da América Latina, vou me preparar com o espanhol, porque tem uma exigência de língua ali. Ah, quero ir para um país lá da América do Norte, da Ásia, da Europa, tenho que me preparar específico para aquele país, porque cada país ou cada escola, na verdade, tem uma exigência de língua também. Então, vocês precisam se preparar agora e pensar assim, para onde eu quero ir? E a partir disso fazer, então, ali, tanto tendo um IRA alto, um índice acadêmico elevado, para que vocês possam se manter na concorrência, como também ter a língua específica daquele país. Tá? Então, aqui a gente tem a mobilidade nacional também, então, se você tem interesse de fazer um semestre em uma outra instituição no Brasil, também é possível. E, por fim, o programa Erasmus, que é um programa europeu que busca alunos brasileiros para passar um semestre nesse país. Tá? Se você olhar ali embaixo, alguns desses programas possuem bolsas. Ou seja, você pode ir e não pagar nada, tem hospedagem e alimentação. Outros programas não têm. Mas os alunos se preparam. Então, muitos fazem estágio, guardam dinheiro, trabalham nas férias, para conseguir se organizar e passar um período no exterior. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe para vocês verem rapidinho quais são os duplos diplomas que vocês podem ter. Ou seja, vocês podem fazer uma mobilidade que é simples, passar um semestre ou um ano, mas vocês podem, inclusive, ter um diploma dessa instituição se vocês ficarem lá pelo menos 2 anos. Então, essa é uma oportunidade excelente para vocês fazerem. Então, aqui a gente tem quais são as instituições que, em 2025, a gente tem um acordo nacional, tá? Então, nós temos ali a Engenharia Mecânica, tem 3 instituições, a Engenharia Civil com 2, a Elétrica com 6, a Química e a Produção com 1 curso, tá? Ou seja, a partir do 3º ano, vocês podem, então, ficar 2 anos fora do país e, ao retornar, podem ter o duplo diploma dessa instituição, tá? Como é que a gente faz para ter esse duplo diploma? Se dedicando e se preparando para isso, tá? Quero mostrar para vocês o nosso carro-chefe, que é o Braftec, que é um programa só das engenharias e é um convênio entre Brasil e França. E o nosso objetivo aqui é levar a maior parte de vocês para lá. Então, essa é a nosso carro-chefe, tá? Porque é um programa que acontece uma vez por ano a seleção. Então, a inscrição está aberta agora, e os alunos que vão têm passagem aérea e hospedagem e alimentação e ficam por 1 ano nessas instituições, tá? Então, hoje a gente tem aí a produção elétrica, química e mecânica, que são os cursos que estão com o edital aberto. Então, se você é da engenharia de produção e está a partir do 3º ano, você pode se inscrever para essa mobilidade, tá? Então, esse aqui é um dos nossos principais programas e, nesse caso aqui, você concorre somente com o seu curso. Então, diferente daquele que eu mostrei no começo, que era da universidade como um todo, aqui você concorre com o seu grupo de interesse, tá? Então, é uma chance interessante, mas para que vocês consigam atingir esse objetivo, a gente busca somente os melhores. Então, nessa edição, por exemplo, o IRA tem que ser acima de 7 e não pode ter reprovações, por exemplo. Tá? Então, no primeiro ano, que é o ano mais intenso, né, de vocês, então a gente tem aí cálculo, as físicas, o que eu sugiro? Se organizem, para vocês não terem reprovações, porque ao reprovar, não podem mais participar de um programa de excelência como esse, tá? Por favor. Para fechar aqui a minha fala, eu queria mostrar para vocês algumas recomendações que a gente traz para vocês. Então, a primeira delas é buscar, então, conhecer o que tem no seu curso, fale com o seu professor, que a partir do 3º período você pode fazer já um intercâmbio.
O segundo é fazer um checklist. O que eu preciso fazer? Preciso me organizar financeiramente, não tenho o curso de línguas, eu tenho que fazer porque a gente precisa de certificados internacionais, então eu tenho que fazer o curso e ainda tirar esse certificado para que eu possa participar, tá? Eu preciso ter um IRA elevado, então como eu falei ali, tem que ter um nível 0,7. Para o duplo diploma, o nível ainda é mais alto, a gente exige 0,8 do IRA, tá? E vocês vão entender o que é um IRA 0,7 em breve, né? Talvez agora não faz muito sentido, mas em breve vocês vão entender que um IRA 0,7 é um IRA interessante, tá? E evitem essas reprovações, tá? Pode passar. Também quero mostrar para vocês compartilhar que se você tem esse interesse, mas não sabe nem por onde começar, agora em abril a gente faz um evento chamado Compartilhando Sua Experiência Internacional. O que é isso? É um evento que a gente traz alunos que estão voltando, ou seja, aquele aluno que acabou de voltar lá da Europa, dos Estados Unidos, ele vem e ele fala um pouquinho da sua vivência. Então, se você tem interesse, participe. Vai ser agora em abril. Em breve a gente vai disponibilizar nas redes sociais do setor de tecnologia, tá? Para vocês participarem. E é uma oportunidade de vocês conhecerem um pouquinho do que acontece e como é que vocês podem fazer para chegar lá também, tá bom? Para fechar aqui a minha fala, está aqui o nosso contato, então você pode mandar a sua dúvida para este e-mail, tá? Então o nosso grupo está no Teams também, que é o Escritório de Relações Internacionais, e eu sugiro que vocês acessem esse site aqui embaixo, que é o Escritório de Relações Internacionais da UFPR. Lá também, toda semana, tem editais acontecendo, a gente tem cursos de línguas que muitas vezes são gratuitos, a gente tem uma série de coisas que acontecem gradativamente. Mas vocês precisam estar preparados e informados a respeito disso. Beleza, gente? Então, boa sorte, eu espero em breve ver alguns de vocês aí nas próximas seleções. Muito obrigada. Convidamos o professor Pablo David Vale, o vice-diretor do setor de tecnologia, que trará uma visão sobre as iniciativas e desafios do nosso setor para 2025. Bom dia, obrigado, Silvana. Bom dia, pessoal. Bom dia, professores, professoras, professor Luiz, professor Sunier. Obrigado pela presença, servidores, né? Toda a galera que está aí. Por que vocês escolheram a UFPR? É boa. Galera, não tem ninguém melhor do que nós aqui em Curitiba. Ponto. Pode ter gente parecida conosco no Brasil, porque só nós temos a dimensão que tem a UFPR aqui no Paraná. Nenhuma outra universidade tem o que nós temos. Vocês começaram muito bem, fizeram uma escolha acertadíssima. Já viram um pouquinho do que a professora Nicole falou, da nossa internacionalização. A Camila, logo no início, deu uma exposição das cidades, falou de plano diretor, não falou? Cadê o teu plano diretor agora para 2030? Tu está começando em 2025, não é assim? 2030 está ali, chegou. Se vai ser para internacionalização, se vai ser para continuar aqui no mestrado, no doutorado, se vai ser para empreender, para inovar, a gente ainda não sabe, mas tu tens que fazer, porque o tempo vai chegar e corre rapidinho. Queria compartilhar com vocês também que a gente tem vários espaços, várias áreas aí para você empreender, inovar, junto com as coordenações da graduação, junto com os departamentos, com várias frentes dos centros acadêmicos, das empresas júnior. Não perca essa oportunidade. Nós, que estamos aqui há um pouquinho mais tempo, a gente não chegou a ouvir isso quando nós iniciamos lá a nossa graduação, porque era outro momento. A gente tinha até medo de falar com o professor. Tu nem podia perguntar nada dentro da sala de aula, basicamente. Hoje vocês têm um acesso à informação, a Camila comentou do chat GPT, né? Quem que usa aí o chat GPT? Ergue o braço aí. Cara, tem que usar já. Eu adiciono o seguinte, tu não vai ser substituído pela tecnologia, mas você vai ser substituído por aquele que sabe usar a tecnologia. Você não pode parar de usar o chat GPT, tem que começar agora, e outras tantas frentes, é essencial, não deixem de usar isso aí, tá? A gente vai se cruzar aí nas salas, vamos passar com várias frentes, e para terminar, a principal delas, que nós começamos este semestre, que é a nossa aceleradora de talentos. É um programa especial integrado com diversas empresas públicas e privadas, o governo do estado, a Secretaria da Saúde do município de Curitiba, a Bosch, a Renault, a Volvo, a Exxon, a CNH,
as maiores empresas, a CRASA. Cara, sensacional. E quem fizer a aceleradora vai automaticamente alcançar a internacionalização, porque vai cumprir os requisitos necessários, né, Nicola? Que é isso que a gente está construindo. A gente vai apresentar para vocês isso na sequência, legal? Boa sorte aí, obrigado por terem escolhido a gente. Tenho certeza que vocês fizeram a melhor escolha da vida de vocês. Vamos lá, obrigado. Ouviremos nesse momento uma mensagem do nosso reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Marcos Fai Sunier. Vou pegar minha cola aqui, não sou que nem eu para falar. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui no setor de tecnologia, dar as boas-vindas aos calouros. Eu acho que todas as oportunidades do setor, características do setor, depois vocês vão poder falar muito melhor que eu. Vou falar um pouquinho sobre a universidade como um todo. O Pablo acabou de dizer o que a gente tem repetido sempre, né, porque é verdade, a melhor universidade. A Universidade Federal do Paraná é um grande líder regional, né? Isso ninguém discute em qualquer tipo de avaliação que você fizer, produção científica, empregabilidade dos alunos, número de laboratórios, número de doutores, conceito de programas de pós-graduação, número de programas de pós-graduação. A universidade está sempre à frente. Mas uma grande característica, uma grande força da universidade é a diversidade. Vocês viram o Bom Dia Paraná, hoje de manhã, tinha uma reportagem que era um aluno da engenharia entregando o diploma para a própria mãe, né? Então, a gente tem essa diversidade etária, a gente tem a diversidade econômica, é uma universidade gratuita. Então, vão conviver aqui pessoas de todas as classes e níveis sociais, diversidade étnica, diversidade sexual, dependência sexual, todos convivendo em harmonia aqui, né? Uma outra característica da universidade e que a torna única no Estado é a diversidade científica. Então, na Federal do Paraná não é só a engenharia que é forte. A biologia, que está aqui do lado, cadê? A biologia está em cima. Hoje são 9 programas, 2 programas, conceito 7, que é o conceito máximo da pós-graduação, né? Ou seja, tem aqui do lado, assim, trabalhando sempre junto, e vocês vão ter muitas aulas no setor de exatas. Então você tem excelência na química, com o conceito 7 também, na física, que é 6, na computação, que é 6 também. Então, essa convivência com outras áreas, a humanas é outra área de excelência lá no centro, a educação tem um programa 7 também, é referência nacional o programa de educação da universidade. Mas, principalmente, a universidade tem o Hospital de Clínicas. O Hospital de Clínicas é o maior hospital do Paraná, é um hospital de atividade terciária. Todos os casos complicados que existem no Paraná inteiro vêm para cá, e no Brasil inteiro, né? No caso de transplante de medula óssea, no caso de cirurgia intrauterina, é uma referência no sul do Brasil. Então, a universidade ela tem essa, que eu chamo de diversidade, que a diferencia de outras universidades, que não tem, ninguém tem isso. Então, o quanto vocês vão aproveitar da universidade, para mim, está muito ligado a quanto vocês vão aproveitar dessa diversidade, dessa interdisciplinaridade. Eu vejo muita preocupação com a empregabilidade, mas essa interdisciplinaridade, você não ser só engenheiro, mas você também ser versado em biologia, vai ajudar você a trabalhar com meio ambiente, energias renováveis, vai abrir o teu currículo, né? O Paulo falou muito bem da convivência com o ChatGPT, né? Quer dizer, façam a tecnologia. Eu só discordo que não vai tirar emprego de ninguém, porque o advogado que redige petição já não tem mais emprego. Então tem algumas atividades justamente na geração direta de texto, que o ChatGPT sim, ele substitui o emprego. Então não dá para a gente ter essa ilusão, que é só... Então tem que estar muito ligado no que está acontecendo no DeepSeek, né? Para não falar só do ChatGPT, que já está ultrapassado, né? Então tem muita coisa, e a universidade vai ter um grupo ali na computação. Eu sou da área de computação, né? E tem um grupo ali na computação que trabalha muito, que tem instalado redes neurais para treinamento. Acho que você tem que começar a entender desde o princípio como é que funciona. Então, enfim, não vou me estender muito, a universidade tem tudo isso para oferecer para vocês. Eu queria só lembrar aqui uma outra coisa. Então, você já deve ter falado do RU. O RU é aquele restaurante que custa R$1,30 há 20 anos. Não existe quase nada no Brasil que tem o mesmo preço há 20 anos. Tem o RU da Federal do Paraná, que tem o mesmo preço desde R$1,30.
desde 20 anos atrás. Tem o Intercamp, né, é um ônibus que circula entre os vários campos da universidade, o centro, agrárias, o DECOM. Acho que com o tempo vão começar a interagir e entender os vários campos da universidade, não se resume ao centro politécnico. Falar também para vocês das bolsas, né? Foi ótima palestra sobre as oportunidades de cooperação internacional, mas a universidade oferece bolsas de iniciação científica, de extensão, de cultura. Você pode trabalhar na biblioteca, pode fazer estágio na universidade. Existem várias oportunidades internas para quem está precisando arredondar o fim do mês e trabalhar dentro da universidade, que é só ficar atento, tem N oportunidades. Outra coisa que eu queria falar com vocês também, a gente vai precisar muito da participação estudantil. Os estudantes já participam da gestão da universidade, né? A universidade ela é uma autarquia federal que é administrada de maneira que a gente chama colegiada. Então não é o Luiz que manda no setor, é o conselho setorial que manda no setor. O Luiz executa as políticas decididas no conselho setorial. Eu não mando na universidade, quem manda na universidade é o conselho universitário. Eu só sigo aquilo que o conselho universitário me manda fazer. No conselho universitário e no conselho setorial tem presença de estudantes e tem que ser uma presença ativa. Boa parte das conquistas sociais e mesmo científicas, educacionais da universidade vem de propostas dos estudantes. Então os estudantes têm que participar da gestão da universidade, eles fazem parte da universidade. A segunda coisa que eu gostaria de dizer a vocês é que a gente está implantando um sistema que é inspirado não, né? A gente trouxe o software da Prefeitura de Barcelona para a democracia participativa. Ele chama Decidim. A gente vai começar as campanhas já no meio do ano. E essas campanhas são o quê? O que é o Decidim? É uma maneira de você pegar o orçamento da universidade e abrir para todo mundo palpitar. Sobrou 2 milhões aqui de assistência estudantil. Só para vocês saberem, a universidade tem 200 milhões de custeio discricionário. Desses 200 milhões, 40 milhões é só assistência estudantil. É só dinheiro para os estudantes. E os estudantes opinam muito pouco sobre como esse dinheiro tem que ser usado. Eles têm que voltar mais. Então a gente vai abrir o Decidim, que é uma ferramenta de democracia participativa já consolidada na Prefeitura de Barcelona, em que vocês vão poder dizer, sobrou 2 milhões, a gente pode fazer uma melhoria no Politécnico. O que vocês querem fazer? Né? Fizeram isso no campus de Bordeaux, na França, e saiu propostas muito inesperadas, assim como a plantação de árvores frutíferas, por exemplo. Né? E já tem alguns projetos de recolocar árvores no Politécnico e tal. Então, às vezes, são coisas, né, Luiz, fora do que a gente, como professor, está lá no dia a dia, meio bitolado, pensa que seria útil para a comunidade. E quem está aqui no campus vivendo o dia a dia, diz assim, eu precisaria de mais sombra, na verdade. Então, pode ser uma sugestão. E a última coisa que eu vou falar para vocês é com relação ao assédio. A universidade, como todas as universidades, ela tem um índice de assédio moral, sexual, muito alto. E a gente existe uma ouvidoria geral na universidade. Qualquer estudante que se sentir assediado, por exemplo, nas recepções ou em qualquer situação, ele tem direito a denunciar na ouvidoria geral. Como há um certo constrangimento entre o estudante, porque a ouvidoria sempre é um professor que atende a ouvidoria. Nós estamos criando mais 2 ouvidorias, uma ouvidoria feminina inspirada na Universidade Federal de Juiz de Fora, que está tendo um sucesso muito grande lá em e uma ouvidoria estudantil também, onde o estudante vai poder denunciar para outro estudante se ele está sendo ou não assediado. É muito importante vocês ficarem atentos com isso, né? Ninguém tem que tolerar nenhum tipo de assédio aqui dentro, né? A gente está ainda com índice baixo de punição ao assédio, se a gente olha as estatísticas, entre denúncias e punições. O índice ainda é baixo, a gente está estudando por que isso está acontecendo, enfim, estamos começando a enfrentar o problema. Isso é uma coisa que vocês vão nos ajudar muito. Quer dizer, não fiquem quietos quando vocês se sentirem numa situação discriminados ou pressionados, não hesitem em denunciar. Agradeço muito o espaço para poder falar com vocês. O setor de tecnologia está de parabéns, é um dos setores mais ativos de toda a universidade, como era de se esperar, né? E eu agradeço muito o tempo de vocês. Muito obrigado. Por compromissos pessoais, o professor Suni vai precisar se ausentar.
profissionais. E agora a gente chama, então, o professor Luiz. Oi. Então, nosso reitor, por compromissos profissionais, precisou sair. E agora a gente chama, então, o diretor do setor, o professor Luiz Fernando de Lima Luz Júnior, para fazer as considerações finais, né, passar a mensagem daqui do setor e encerrar essa aula magna. Bom dia novamente a todos vocês. Como eu disse anteriormente, já estou muito feliz em ver a carinha de todos vocês chegando aqui na Universidade Federal do Paraná. No setor da universidade que tem o maior número de alunos, para mim é uma honra. Nós temos 15% de todos os alunos da UFPR, né? Os alunos da arquitetura, da engenharia de bioprocesso e biotecnologia, da engenharia civil, da engenharia elétrica, da engenharia mecânica, da engenharia de produção e da engenharia química. São 8 cursos de graduação aqui que fazem parte do setor de tecnologia. Essa força, como o próprio reitor, a engenharia ambiental, eu sempre falo em ordem alfabética para não esquecer, né? Engenharia civil, né? Eu sempre falo em ordem alfabética para não esquecer e acabei esquecendo. É ato falho. É a idade, quase 60 anos, né? Então, quase 60 anos. A engenharia de produção também já acho que eu esqueci de falar, sei lá, Pessoal, mas antes de começar a falar rapidamente, eu acho que eu não vou me alongar, porque daqui a pouco vocês vão conhecer o maior restaurante de Curitiba, né? O RU. Devem estar todos com fome, querendo lá ir almoçar. Provavelmente, depois do Madaloso, é o maior restaurante aqui da cidade. Né? Não sei se a comida é tão boa quanto o Madaloso, mas o pessoal não tem reclamado, né? Eu vejo bastante quando tem lá o estrogonofe com batata chips, a galera vai correndo lá comer estrogonofe com batata chips. Não deixe de ir, é lenda já, né? Eu queria só fazer uma perguntinha para vocês antes, não se sintam ofendidos com a perguntinha. Eu queria saber quem não é do Paraná que está aqui. Quem não é, por favor? Eu não estou vendo lá no Léo Grossman, eu gostaria de cumprimentar todo mundo que está lá no Léo Grossman, né? Todos os alunos nossos que estão lá no Léo Grossman. Nós temos hoje pelo menos 400 pessoas assistindo a aula magna aqui do setor de tecnologia. Vocês viram que não é muita gente, né? Então, quer dizer, a nossa Universidade, a Universidade Federal do Paraná, tem bastante gente. Da onde? Quem é de Curitiba e região metropolitana, por favor, ergue a mão. Nós somos uma universidade que atende predominantemente Curitiba e região metropolitana. E a característica hoje disso, se a gente olhar o universo dos candidatos ao vestibular da UFPR, vocês vão ver que a grande maioria é de Curitiba e região metropolitana. Então a gente está se tornando não só uma universidade que atende a demanda própria daqui da nossa região metropolitana, que é a região mais pujante do estado do Paraná. Eu acho que o que a Camila falou hoje aqui para a gente mostra a pujança do nosso estado, da importância do nosso estado no contexto nacional e o quanto vai ser importante a atividade de vocês de engenharia e de arquitetura durante esses próximos anos. Para mim, o alerta que ela colocou da falta de mão de obra, da falta de profissionais de arquitetura e engenharia, para mim o alerta de ânimo, né? Estímulo a estudar mais, a caprichar e sair logo da universidade, né? Vocês estão hoje no primeiro dia e eu tenho um professor aqui na frente dizendo que eu quero que vocês saiam logo da universidade. Né? Engraçado isso, né? Por que é importante isso? Hoje o mundo é muito dinâmico, pessoal. As coisas estão acontecendo muito rapidamente. E não dá para ficar muito tempo na universidade. Então a gente tem que ficar o tempo que é necessário, que é os 5 anos. Então procurem fazer o máximo para ficar os 5 anos. Não estendam a participação de vocês aqui para mais de 5 anos. É claro que tem um povo que talvez não queira ajudar vocês, né? Que queira segurar vocês aqui um pouquinho mais. Mas não deixe se enganar. E façam o máximo para sair o mais rápido possível aqui da universidade. Esses 5 anos são mais que suficientes para vocês se tornarem bons profissionais da melhor universidade do sul do mundo, como consigo dizer. Nós somos
a melhor universidade do estado do Paraná, e não esqueçam disso. Nós temos 15% dos estudantes da UFPR, nós temos 8 cursos de graduação entre os melhores do país, nós temos 14 programas de pós-graduação, né, para ensino, pesquisa e extensão. Nós somos um dos maiores setores da Universidade Federal do Paraná. Temos um programa nota 7, né, o professor Sunê falou. Nós temos um programa de engenharia de bioprocesso e biotecnologia, que é o programa nota 7 do setor. Nós temos um programa nota 6, que é o de engenharia de alimentos. Temos vários programas nota 5, alguns programas nota 4 e alguns programas que estão chegando no 4, que são nota 3 e vão para nota 4. O mestrado, doutorado, vários cursos de especialização para vocês fazerem depois que se formarem dentro da universidade, que vão te dar mais, né, informação para vocês exercerem a profissão de vocês com carinho. Hoje, né, para mim é uma satisfação enorme estar aqui falando para vocês. Eu sou oriundo da UFPR, me formei lá em 1987, né, há algum tempinho atrás. Eu tenho 33 anos de universidade como professor, tá? A idade provavelmente dos pais de vocês, eu sou professor da universidade. Tenho pessoas aqui como referência, né, o professor Otto, está ali, ó, quase 75 anos, né, de idade, quase mais de 40 anos de universidade, né, contribuindo, né, professor do Departamento de Hidráulica e Saneamento, do curso de Engenharia Civil. São pessoas assim que vocês vão conviver. Essa diversidade que o professor Sunê falou ao início da apresentação deles é muito importante. Vocês podem ir lá fazer línguas com o pessoal da educação lá no CELIM, podem fazer disciplinas de administração e economia aqui no setor de ciências sociais aplicadas, vocês podem ir lá acompanhar uma aula de direito na faculdade de direito, podem ir fazer alguma atividade no setor de educação. Isso é a universidade. É isso que a universidade dá para vocês. E mais importante de quase tudo isso, né, relacionado à formação, é o convívio com os colegas de vocês, que é importantíssimo. Nós temos aqui os 8 diretórios, né, grêmios e centro acadêmico do setor de tecnologia, que fazem efetivamente, junto com as coordenações, a recepção de vocês. Ouçam, escutem esse pessoal dos diretórios, dos centros acadêmicos, a experiência que eles têm, né, de vivência universitária, porque isso é importante. Nós precisamos de líderes também. Nós precisamos de líderes, não só de engenheiros. Nós precisamos de líderes que sejam engenheiros. Como a Camila agora há pouco falou, né? Nós precisamos, né? Eu sempre discutia com meus colegas de profissão. A engenharia é por onde passa todos os recursos. Tudo passa pela nossa frente, né? Os recursos passam pela nossa frente. As grandes obras, as grandes indústrias, os grandes empreendimentos, tudo isso passa pela nossa frente, na nossa mão de engenharia, porque é com a engenharia que a gente constrói o país. Mas o dinheiro não fica com a gente. A gente tem que aprender a pegar o dinheiro e ficar com a gente também. E para isso a gente precisa de lideranças. E é isso que a gente quer. A experimentação, a vivência na universidade, nos diretórios, nos centros acadêmicos, faz vocês aprenderem a serem líderes. Líderes da comunidade que vocês estão inseridos. Então façam parte das atividades de liderança, de representação dentro do setor de tecnologia. E muito mais que isso também, as atividades de extensão. Nós temos várias atividades de extensão dentro do campus, aqui no Centro Politécnico. Façam, participem, todos os projetos de extensão, de todos os cursos, da engenharia ambiental, da arquitetura, da engenharia civil, da engenharia de bioprocessos, da engenharia elétrica, da engenharia mecânica, da engenharia de produção e da engenharia química. São 8 cursos que têm projetos de extensão. Participem. Hoje é obrigação legal, os cursos todos têm atividades de extensão. Participem das atividades de extensão. É a forma de a gente retribuir mais diretamente à sociedade do que a gente está aprendendo aqui dentro da universidade. É a forma mais ágil de a gente fazer isso. Então participem dos projetos de extensão, participem dos programas de iniciação científica, como foi bem lembrado pelo nosso reitor, dos programas de monitoria, das atividades de tudo que a gente faz aqui dentro da universidade. A secretária falou do BIM, né, específico mais lá para o pessoal em princípio, né, o pessoal da civil e da arquitetura. Hoje nós temos dentro do setor o Comitê de Infraestrutura,
onde alguns alunos participam da transformação desse prédio do complexo Rubens Meister, onde está o auditório de administração e os vários prédios didáticos aqui para frente, aonde vocês vão se perder um pouquinho durante os próximos 5 anos. Esse prédio já está em tecnologia BIM, feita por alunos da engenharia civil e da arquitetura. Hoje, a gente já sabe onde tem cada tomadinha, cada ponto de luz, cada conexão de internet, cada equipamento instalado, e que no futuro a gente possa tirar uma foto, passar o número e as pessoas já sabem qual é a manutenção que tem que ser feita naquele equipamento. É isso que a gente está buscando. É essa inovação, é o uso da tecnologia para melhorar o nosso atendimento, a nossa profissão, para melhorar o nosso atendimento à população. É servir a sociedade, atender a sociedade por tudo que a gente faz dentro da universidade. Curtam muito as festas, logo mais teremos aí a cervejada do C7, que é a primeira grande festa que o setor de tecnologia, junto com os diretórios, estou puxando a sardinha um pouquinho aqui para o setor, mas quem faz são a galera do diretório mesmo, que é uma atividade de confraternização entre todos vocês. Venham, participem, cuidem-se dos seus colegas, cuidem dos seus amigos, cuidem das suas amigas. Tá? A universidade é um ambiente, né, aberto, onde vocês podem viver a vida, vivenciar experiências e aprender a profissão do futuro de vocês. Agradeço muito a presença de todos vocês, muito sucesso dentro do setor de tecnologia, muito sucesso no curso de vocês, muito sucesso dentro da Universidade Federal do Paraná, e que a carreira de vocês que começa hoje, essa jornada seja incrível, inesquecível, façam muitos amigos e aprendam a viver, aprendam a profissão de vocês. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado. Agradecemos a presença de todos e todas neste evento. Agradecemos a presença de todos e todas nesse evento que marca o início do nosso ano letivo. Que esse seja um período de aprendizado, trocas e grandes realizações a todos. Convidamos nesse momento para que todos fiquem em pé para a gente registrar uma foto. Pessoal, não esqueçam de seguir o setor de tecnologia no Instagram, tá? É importante para vocês receberem as informações do setor de tecnologia. Nos acompanhem nas redes sociais, no Instagram principalmente. Depois da foto, permaneçam nos lugares ainda, gente. Mais uma, tá, gente? Vamos lá, 1, 2, 3 e... X, mais uma. Mais uma. E... Mais cabecinha aparecendo aqui. Vai pra cá. E vamos lá. 1, 2, 3 e... Só porque pressão não coube na foto. Agora sim, agora sim. Valeu, gente. Obrigada. Agora, a gente pede a gentileza para que os alunos aguardem sentados. Eu vou chamar por curso e daí vocês acompanham os veteranos de vocês, ok?